Há coisas que aparecem no céu e que, à primeira vista, parecem apenas fenômenos naturais. Mas, às vezes, por trás de uma simples descoberta científica, se escondem interesses muito maiores, disputas políticas, estratégias de poder e até guerras de narrativa. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Nos últimos meses, um nome enigmático começou a circular entre cientistas e jornalistas: 13 Atlas. Oficialmente, trata-se de um corpo interestelar, um objeto vindo de fora do nosso sistema solar que cruzou o espaço e foi detectado por telescópios. Mas o que começou como uma simples observação astronômica se transformou em algo muito maior. A mídia internacional, as redes sociais e até políticos de peso começaram a se envolver nesse assunto de uma forma que ninguém esperava. E o que parecia uma curiosidade científica está sendo usado, silenciosamente, como uma ferramenta de influência global. Tudo começou quando o Observatório Atlas, do Havaí, anunciou a detecção do objeto. Rapidamente, jornais do mundo inteiro noticiaram o evento com um tom quase apocalíptico. Manchetes falavam em objeto misterioso, origem desconhecida, possível nave alienígena. De repente, o tema deixou os laboratórios e entrou na pauta política e midiática. Celebridades comentavam, políticos faziam piadas ou alertas, e a internet virou um campo minado de teorias. Mas por que um simples corpo celeste desperta tanto interesse político? A resposta está no poder da narrativa. Em tempos de incerteza, qualquer ameaça, real ou imaginária, pode ser usada para gerar medo, coesão ou distração. E é isso que está em jogo. Por trás do debate científico, governos começaram a discutir protocolos internacionais. A ONU convocou reuniões sobre respostas a ameaças cósmicas, e relatórios de defesa de países como Estados Unidos, China e Rússia mencionaram o 13 Atlas como exemplo de risco potencial de impacto. Coincidência? Talvez. Mas o timing chamou a atenção de analistas. Por que o aumento repentino de discursos sobre segurança planetária justo quando o mundo enfrenta tensões políticas, guerras regionais e crises econômicas? Fontes próximas a órgãos diplomáticos afirmam que o tema do 13 Atlas já circula em comissões estratégicas da ONU e até em grupos militares ligados à OTAN. Não como ameaça imediata, mas como argumento. Um novo pretexto para justificar investimentos bilionários em defesa, tecnologia e observação espacial. O mesmo roteiro de sempre, o medo como combustível para expandir poder e orçamento. Enquanto isso, a imprensa tradicional se divide. Parte dos veículos tenta explicar o fenômeno com base científica. Outros preferem explorar o sensacionalismo, alimentando o clima de mistério. O público, perdido entre especialistas e influenciadores, já não sabe em quem confiar. É nesse vácuo de credibilidade que nascem as maiores oportunidades políticas. Alguns países aproveitam para reforçar sua imagem de liderança científica e tecnológica. Os Estados Unidos, por exemplo, lançaram notas oficiais da NASA e do Departamento de Defesa ressaltando a importância de monitorar o espaço em cooperação com parceiros internacionais. A China respondeu anunciando que seu programa espacial também acompanha de perto o fenômeno. Tudo com um tom de cooperação global, mas, nos bastidores, a disputa é por quem controla a informação. Na Europa, grupos ambientalistas e partidos progressistas começaram a usar o tema do 13 Atlas para reforçar a narrativa da fragilidade do planeta. Discurso que, nas entrelinhas, justifica novas políticas de controle, regulações e tratados globais. Já nos bastidores diplomáticos, o assunto serve como cortina de fumaça. Enquanto a atenção pública se volta para o céu, decisões importantes são tomadas na Terra, longe das manchetes. E como sempre, as redes sociais amplificam tudo. Perfis de celebridades, como Kim Kardashian e outras figuras públicas, começaram a comentar o tema, compartilhando notícias, memes e teorias. De repente, o 13 Atlas virou tendência. Mas o curioso é que, quando o entretenimento se mistura à política, a desinformação se torna inevitável. E quem controla a desinformação, controla o foco da sociedade. Não é coincidência que, logo após o assunto explodir nas redes, governos de vários países começaram a reforçar campanhas contra fake news científicas. De um lado, eles dizem estar protegendo a verdade. De outro, limitam o que pode ou não ser dito sobre o tema. A fronteira entre combate à desinformação e censura é cada vez mais tênue. Cientistas sérios continuam fazendo seu trabalho, estudando a trajetória e composição do objeto. Mas o problema é que a ciência pura raramente ganha espaço. O que chega ao público é o espetáculo. A cada nova declaração ambígua, as manchetes se multiplicam,
Os vídeos viralizam, e a população se vê presa em um ciclo de medo e curiosidade. O resultado disso é previsível. Governos justificam novas medidas de vigilância global sob o argumento de proteger a humanidade. A ONU fala em cooperação planetária. Bilhões de dólares em satélites, radares e sistemas de defesa são liberados. E ninguém pergunta o óbvio: será que o verdadeiro impacto do 13 Atlas é mesmo no espaço ou na política? É aqui que a geopolítica se revela. Quando um tema científico é absorvido pela máquina política, ele deixa de ser neutro. O que antes era uma rocha interestelar vira ferramenta estratégica. Um país pode usar o medo para demonstrar força, outro para pedir união. A história se repete. Cada geração tem sua ameaça global, e cada ameaça gera novos líderes, novos discursos, novas leis. O Brasil, por enquanto, observa. O Observatório Nacional soltou notas técnicas, a imprensa noticiou de forma discreta, e o governo evita polêmicas. Mas a discussão já chegou aqui, principalmente nos círculos acadêmicos e diplomáticos. Há quem veja o tema como oportunidade para o país se inserir em debates científicos internacionais. Outros alertam que, se o Brasil não cuidar, pode ser apenas mais um espectador de uma narrativa global criada lá fora. Em meio a tudo isso, uma coisa é certa: o 13 Atlas é real, foi detectado e está sendo estudado. Mas o que se constrói em torno dele, as manchetes, os discursos, os protocolos, isso sim é o terreno da política. Um terreno onde cada palavra dita ou omitida serve a algum interesse. A história do 13 Atlas mostra como o mundo se tornou vulnerável a narrativas. A ciência pode descobrir algo simples, e em poucas horas, a política transforma em instrumento de poder. A mesma lógica que move guerras, campanhas eleitorais e tratados internacionais. Por isso, o caso do 13 Atlas não é apenas uma curiosidade do espaço. É um espelho do nosso tempo. Um lembrete de que, em plena era da informação, o controle da verdade é a arma mais poderosa que existe. E, enquanto todos olham para o céu em busca de respostas, talvez o verdadeiro mistério esteja bem aqui embaixo, nos bastidores da política.